Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora que o One Piece voltou, trazendo aqui as minhas considerações sobre o capítulo 1120 de One Piece, que a gente teve algumas revelações bombásticas, vamos comentar sobre elas e acontecimentos emocionantes e impactantes. Vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá começar com esse review do mangá. O capítulo começa com a história de capa, onde o Denjiro encontra a Yamato e a gente tem que ele capturou aquelas crianças que estavam jogando pedra na Yamato. Então ele vai dar um castigo nelas pela sua má criação, ou malcriação na verdade. Até porque essas crianças não sabem que a Yamato ajudou na guerra contra o próprio Kaido. Só que um ponto interessante é que é revelado que o Denjiro agora é o Daimyo de Kibi. E o que eu acredito que vai acontecer nos próximos capítulos é a Yamato encontrando todos os daimyos das regiões que são os retentores do agora Shogun Momonosuke. Acredito que é isso que vai acontecer. E o primeiro deles foi o Denjiro, como apareceu nesse capítulo aqui. Agora indo diretamente para o capítulo, nós temos que ele inicia com a conversa, o encontro entre o Professor Clover e o Vegapunk, onde o Professor Clover implora e pede pela ajuda do Vegapunk para que eles possam descobrir a verdade sobre o mundo. Quanto mais o Clover pesquisa, mais ele entende e percebe que precisa de cientistas renomados para que eles possam decifrar o que está escrito nos poneglyphs. Mas o Vegapunk, ele nega de todas as formas, agora porque ele trabalha com o próprio governo mundial, e até adverte o Professor Clover de que ele só está liberto, ou ele só está livre, porque o governo mundial quer perseguir ele até encontrar os outros estudiosos para matar todo mundo. E aí, o que aconteceu no final foi o que a gente viu lá em Ohara, aquele massacre que matou a população inteira da ilha, sobrando apenas a Nico Robin. Esse capítulo é até interessante porque parte dele, ou alguns painéis, o Oda já tinha nos mostrado, só que no tempo presente. E são esses que vocês estão vendo aí. A porta o portão de entrada de Impel, de Punk Hazard, na verdade. Nós temos em cima o atual e atrás e embaixo o do passado. E aquele outro laboratório lá, atualmente, e embaixo no passado. A gente vê isso, ou tem esse paralelo no capítulo. Mas o Professor Clover não iria deixar barato, ele não iria desistir tão fácil, e ele revela para o Vegapunk que ele também é um D, e que no passado ele viu outro D morrer só pelo seu nome, e esse D era seu irmão. Para se safar, ele teve que mentir e dizer que não era um D, era só amigo daquele cara, e ele sofreu por isso. E ele revela que o seu nome verdadeiro é Cleon de Clover. Então mais um D, mais dois revelados aqui pra gente, e isso explica muito do porquê essa rebeldia do Professor Clover contra o governo mundial em sempre estar estudando sobre os poneglyphs para saber a verdadeira história, mesmo correndo risco de vida, não só para ele, como para as pessoas que ele gosta. E ele sempre foi atrás desse sonho de decifrar essa mensagem. Nesse capítulo ele até fala sobre ouvir uma voz do passado, que nos spoilers eu me questionei se ele realmente ouvia alguma voz que fazia ou dava para ele o ímpeto para que ele continuasse pesquisando, ou se essa voz era o que estava escrito nos poneglyphs e ele sempre queria ler mais para ouvir mais dessa história. Só que no final do capítulo, a forma como o Vegapunk fala dá a entender que ao ler ou ao descobrir a verdadeira história, você ouve essa voz também. Então não é como se fosse um poder que nem Luffy e Momonosuke tem, que a gente viu quando eles se comunicaram entre si e com a própria Zunisha. Mas a conversa entre eles se encerra quando o Vegapunk diz que não vai de maneira nenhuma e vai esquecer essa conversa. E aí o Vegapunk só vai ter notícias do Professor Clover quando descobre sobre o incidente de Ohara. E quando ele vai lá, na verdade ele vê o cartaz da Robin e viu que só ela sobreviveu, ele vai até lá e começa a chorar. Aqui é até antes do seu encontro com o Dragon. Acredito que é antes aquela lá já era uma segunda vez em que o Vegapunk foi lá visitar o túmulo das pessoas que morreram. E aqui tem uma frase bem interessante que o Vegapunk fala sobre as pessoas, a quantidade de pessoas que morreram para deixar só uma pilha de livros para as próximas gerações. Isso pode ser uma alusão ao que aconteceu na Guerra do Século Perdido, onde diversas pessoas morreram para deixar as pedras, que hoje são conhecidas como poneglyphs, para frente.
E aí ele chama de loucura o fato de que as pessoas sacrificariam sua vida para assumir uma pesquisa de onde ela parou. E esse acontecimento também foi algo que mudou a perspectiva do Vegapunk em relação aos seus estudos. Porque atualmente, não só ele quanto os seus clones estão se sacrificando para que a sua pesquisa continue, para que a verdade venha à tona, inclusive deixando os Mugiwaras saírem dessa ilha. Porque os Mugiwaras vão encontrar a última ilha e vão descobrir toda a verdade sobre o mundo. Então ele mudou seu pensamento, sua perspectiva depois desse acontecimento ou desse incidente de Ohara. Voltando para o presente, nós temos ali que os Mugiwaras estão se preparando para usar o Cup the Buster e fugir da ilha. Só que a Lilith fala que se eles usarem esse impulso e forem interrompidos, eles não vão ter força o suficiente para cair na água. Na verdade, eles vão se chocar com o chão. E por isso, ela grita para que eles não zarpem ainda, que eles têm que se livrar do Nujuro, ou do Nasujuro, antes que eles consigam usar o Cup the Buster. Só que quem age nesse momento é a Atlas. Ela corre em direção a Lilith e afunda a cabeça dela no navio com um soco. E aí os Mugiwaras se espantam. O porquê que ela fez isso? Será que ela também está atraindo o Vegapunk? Ela está atraindo o bando? Só que a sua intenção com isso é muito nobre. Ela retira o chip de localização que a York estava utilizando para saber quais Vegapunks ainda estavam vivos. Ela tira da cabeça da Lilith e pede para que os Mugiwaras cuidem muito bem dela. Porque nesse momento aqui a Atlas já está pensando em se sacrificar para que o bando fuja e a única Vegapunk que reste seja a Lilith. E aí ela vai navegar com o bando dos Chapéus de Palhas. Aí a gente vai entrar na discussão de novo sobre a Lilith se tornar uma Mugiwara de verdade. Eu não sei se isso realmente vai acontecer. Eu gostaria muito porque falta mulher no bando, ainda mais com com esse gênio forte que ela tem, que é muito contrastante a Robin e Nami, que são muito calmas. Ela é mais a vibe ali do Sanji, Zoro, Luffy, Usopp, que estão brigando a todo momento. Ela é doidona também. Eu gostaria que ela entrasse pro bando dos Chapéus de Palhas, mas se ela não for entrar, ela vai navegar com o bando, acredito que até a última ilha, e depois ela vai sair, assim como aconteceu, e eu já falei nos spoilers, com Lau, Vivi, Momonosuke, Kinemon. Acredito que ela vai navegar com o bando e depois ela pode sair. Ou ela realmente vai se tornar uma Mugiwara. Gostaria muito que isso viesse a acontecer. Após isso, a Atlas voa em direção ao Nujuro para impedir com que ele impeça o bando de zarpar da ilha, utilizar o Cup the Buster. Ela vai com tudo em direção a ele e logo de cara já tem um dos seus braços arrancados. Mas ela não desiste e continua avançando e empurrando o Gorosei para longe, para que os Mugiwaras consigam zarpar. O próprio Jinbei e Zoro, eles agem com frieza, porque nesse momento alguém vai ficar para trás para que eles possam fugir, e eles realmente utilizam o Cup the Buster para fugir, deixando o Atlas e o Gorosei para trás. Já na batalha contra os outros Gorosei, nós temos ali uma conversa interessante entre o Luffy e o robôzão gigante. O Luffy tá felizaço, tá muito impressionado com aquele robô que se mexe, como aconteceu lá com o Frank Shogun e com todo o mecha que aparece em One Piece. E esse robôzão fala que tá feliz, que encontrou o Joy Boy mais uma vez, que vai ajudar o Joy Boy, e o Luffy fica: hã? Joy Boy? Quem é Joy Boy? Ele fica procurando e o robô fala que é ele, é o próprio Luffy, só que até esse ponto o Luffy ainda não entendeu que nessa forma ele é Joy Boy, e acredito que ele nem vai entender, e essa vai ser a mágica de One Piece, porque o Luffy vai fazer tudo o que ele tem que fazer sendo Luffy, ou tudo que Joy Boy deveria fazer sendo Luffy, ou tudo o que Nika representa sendo Luffy, e não sendo essas duas personas. Ele vai ser o Luffy em essência, e ele nunca vai, mesmo que ele descubra quem é Joy Boy, ele não vai meio que se inspirar nessa questão. Ele vai fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Acredito que vai ser isso até o final da obra. E aí o robôzão gigante fala que vai ajudar o Luffy, vai lutar ao seu lado, e que o Joy Boy corre perigo. Por isso ele vai lutar aqui contra os Gorosei, e a gente tem essa cena boladíssima dele ao lado do Luffy, caminhando em direção aos Gorosei, se pondo em frente aos Gorosei para enfrentá-los nesse momento.
Aqui a batalha iria começar com o robô lançando um ataque que seria um ataque muito legal. O Frank, Sanji e Luffy estavam ali na expectativa para o tamanho e o quão impressionante seria esse ataque, só que como esse é um robô de 800, 900 anos atrás, ele já está enferrujado, então esse super ataque não é lançado. E aí todo mundo fica meio que triste porque não viu algo impactante. Só que o que acontece depois é que o Jupiter ele avança em direção ao robô e arranca parte do seu corpo, braço, ombro e tudo, e parte do torso, ele arranca só numa mordida, pra gente ver o quão resistente, absurda não é essa carapaça aqui dessa forma do Jupiter, porque ele arrancou com facilidade e poderia até ter engolido esse robozão inteiro e facilmente, e não teria problema nenhum para ele. O Saturn avança com tudo, passa por cima do Jupiter e pula e chega até o navio de Elbaf. Ele fala que é para o Jupiter engolir logo aquele robozão gigante, porque se ele for destruído, o último Vegapunk restante, que seria o da transmissão, iria morrer, porque a transmissão iria acabar. E aí o Saturn pula em direção ao navio com o objetivo de matar todo mundo ali, inclusive ou principalmente a Bonnie e o Kuma. Ele não quer deixar com que esses dois, especificamente, escapem com vida da ilha. Enquanto o Gorosei ataca, o Sanji olha para cima e vê o navio do Chapéu de Palhas flutuando ou voando em direção ao mar. E aqui a gente vê, a gente tem um dos momentos mais impactantes do capítulo, ou mais impactante, que é o sacrifício da Atlas. Eu não vi a imagem, não dá para entender direito se ela foi fatiada ao meio, mas ela foi cortada pelo Nasujuro e ela se auto-explodiu. E aí, essa explosão fez com que o Gorosei não conseguisse chegar perto do navio, interrompeu o navio, e acredito que o impacto dessa explosão ainda impulsionou mais ainda o navio para que ele fosse em direção ao mar, porque só com Cup the Buster, os Mugiwaras estavam se perguntando ali se o navio realmente iria alcançar o mar. Mas depois dessa explosão, eles pegaram aparentemente mais impulso e foram lançados até o mar. Agora, com o sacrifício da Atlas, eles vão conseguir chegar ao mar e zarpar dessa ilha. Com a morte da Atlas, a York ela ri porque agora ela é a única Vegapunk que sobrou, além do que está na transmissão, e a transmissão precisa ser interrompida. Esse é o próximo passo dos Gorosei, eles vão destruir o robozão para que a transmissão pare. Mal ela sabe que a Lilith continua viva, e um outro ponto que pode fazer com que a Lilith entre para o bando ou navegue com o bando do Chapéu de Palhas é o fato de que só um Vegapunk vai conseguir parar outro Vegapunk. Só um Vegapunk vai entender a mente de outro Vegapunk. Então, se a York vai trabalhar com o governo mundial fazendo Mater Flame, utilizando a arma ancestral, só a Lilith vai conseguir ajudar os Chapéus de Palhas a impedirem diversos fenômenos e acontecimentos para o futuro, que é o que o Imu-sama pretende fazer. Ele pretende fazer um expurgo e acabar ou dizimar diversas ilhas em One Piece. Então a Lilith seria de grande ajuda para que os Mugiwaras conseguissem impedir a York, os Goroseis e o Imu-sama. O capítulo se encerra com o Vegapunk dizendo que vai fazer uma previsão para o futuro. Acredito que essa previsão ainda vai acontecer no próximo capítulo, se não for interrompida. Acredito que essa transmissão não vai ser mais interrompida até ela terminar. Então no próximo capítulo a gente vai ter essa previsão do Vegapunk, enquanto o robozão gigante está encarando dois dos Goroseis e percebe que aqui é uma emergência. Então ele vai ter que usar alguma coisa. E aí a gente se pergunta o que ele vai utilizar. Será que assim como a Atlas, ele também vai se explodir para levar a ilha consigo e os Gorosei e fazer com que os Mugiwaras consigam fugir? Não sei, eis a questão. Mas aí eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo e ao que vai acontecer. Qual vai ser a previsão para o futuro do Vegapunk? Comentem aqui embaixo as suas opiniões, que eu vou estar vindo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!